Tô com um relato aqui pra vocês, minhas amigas, que olha... Não, vamos nessa pérola aqui. Aos 19 anos, arrumei um emprego como vendedora em uma loja de R$1,99. Trabalhei lá por um ano e nesse tempo sempre ia um cara lá comprar umas besteirinhas e puxar assunto comigo. Ele era dono de uma loja de roupa na frente. Vira e mexe, ele me chamava pra sair. Até que um dia resolvi dar uma chance pra ele. Ele parecia ser uma pessoa legal. Marcamos de comer um lanche. Ambos conhecíamos o lugar. Ele me buscou de carro à noite, perto de onde eu trabalhava. No caminho, ele começou a passar a mão em mim, na minha perna. Daí eu já comecei a ficar assustada e tirando a mão dele. Do nada, ele mudou o trajeto e falou, pensando bem, vamos para um lugar onde ficaremos mais a sós. Aí começou a acelerar o carro e eu, assustada, depois de falar várias vezes que eu não queria, gritei para ele e disse, eu não sou essas que você está acostumado, não. Daí ele parou o carro e disse, desce do meu carro agora. E eu desci. Morrendo de medo, fui o caminho inteiro chorando e mandando mensagem xingando ele de tudo quanto é nome. Aí depois disso, ele me implorou pedindo desculpas, falando que não era assim, que ficou doido porque eu tava muito bonita e tal. Com muita insistência, acabei perdoando ele. Aí voltamos a nos falar. Passaram-se meses e eu já estava apaixonada por ele. Até então, ele nunca havia me levado na casa dele e dizia que morava sozinho. Nunca me apresentou para os pais, porque falava que eles moravam longe, e ficamos meses saindo sem ambos conhecer a família um do outro. Até que as coisas ficaram estranhas. Sempre, em alguma data comemorativa, ele arrumava alguma desculpa para brigarmos e não nos vermos. Essas brigas duravam às vezes 3 dias. E isso começou a me fazer mal. Ele se transformou e começou a ficar possessivo, controlar tudo que eu fazia, minhas roupas, até minha calcinha ele queria controlar. Falava que não era adequada para o trabalho e tal, que eu queria chamar a atenção. Uma vez fui na igreja e no final do culto a gente fazia uma oração em círculo, onde tínhamos que dar as mãos. Esse dia ele foi de surpresa me buscar na igreja. Estava chovendo bem forte. Aí quando saí e vi o carro dele, já fiquei felizinha, porque eu ia de carona para casa, né? Tava chovendo. Quando eu abri a porta do carro, ele travou, abaixou o vidro e falou... Eu vi você dando a mão pro cara. Agora você vai ir pra casa a pé. Enfim, foram vários términos nesse meio tempo, mas acho que eu estava dependente emocional dele. E ele sempre arrumava um jeito de me manipular como se eu fosse a culpada de tudo. É o típico, né? É o típico. Aí uma vez combinamos de ir ao shopping. Conversei com ele porque eu estava suspeitando que ele fosse casado. Quando eu perguntei, ele disse que eu era louca. Que se fosse casado ele não atenderia as minhas ligações a qualquer horário. Em outra discussão, no carro, voltei no mesmo assunto perguntando se ele era casado. Daí eu já recebi uma resposta diferente. Ele começou a chorar e falar alterado, que eu estava tocando na ferida dele. E que sim, já foi casado, mas ela tinha falecido de leucemia. Aí tá, então se ela faleceu eu quero ver o atestado de óbito. E aí ele ficou nervoso e pediu pra eu descer do carro. Sorte que eu já estava em frente de casa e aí eu desci. Quando foi mais à noite ele me ligou confessando que ele era casado e ele tinha um filho. Meu mundo desabou. Comecei a xingar ele de tudo quanto era nome. Terminamos definitivamente. Comecei a stalkear a vida dele pra descobrir quem era a mulher, mas nunca descobri porque nas redes sociais ele só postava foto dele. Como trabalhávamos de frente um pro outro, eu resolvi pedir as contas do meu serviço, só pra não ver mais a cara dele. E a outra parte que já estava de saco cheio do trabalho. Aí troquei de número. No mesmo dia, depois de ter pedido demissão, eu fui pra casa a pé, chorando o caminho inteiro. Até que eu encontro um vizinho. E esse vizinho me viu chorando e perguntou o que eu tinha. Aí eu desabafei e falei que fui enganada pelo ex e que estava desempregada. E do nada ele falou, não fica assim não, a gente dá um jeito. Ele me levou em um mercado de esquina onde eu morava, chamou o dono e falou, ei, você pode arrumar um emprego para essa menina? No dia seguinte já estava trabalhando. Daí não sei como meu ex descobriu que eu estava trabalhando lá. Talvez alguém do meu antigo trabalho tenha falado. Aí ele começou a frequentar esse local, me pedindo desculpas, querendo voltar, e eu evitava ao máximo. Trabalhei uns 2 anos lá e recebi uma proposta melhor de emprego em outro lugar e aí pedi as contas. Passaram-se anos. E eu vi nas redes sociais fotos desse meu ex com a esposa. Tentei diversas vezes escrever um texto para mandar para ela, mas não tinha coragem. Aliás, já haviam passado-se 4 anos. E se eu mandasse, poderia achar que eu sentia algo por ele ainda. Enfim, comecei a fazer faculdade. Um belo dia, no banheiro com a minha amiga, com quem eu me deparo, a mulher dele. Ela me olhou pelo espelho, meio estranha, como se me conhecesse. E não trocamos uma palavra. Até que um dia, eu saindo da faculdade, quem é que eu vejo no portão? O próprio, que foi buscar ela. Quando ele me viu, ficou branco igual um papel. Eu fingi que ele nem existia. Passaram-se alguns meses, e quem começa a estudar lá? Ele.
Quase todos os dias eu via os dois no intervalo e as minhas amigas ficavam comentando que ele não parava de me olhar e etc. Depois, graças a Deus, me formei e nunca mais nos vimos. Mas depois ele ainda teve a audácia de me mandar um texto no Instagram falando que queria uma oportunidade de esclarecer tudo o que aconteceu, dizendo que me amava. Mostrei pro meu atual, e ele já sabia de tudo, porque nunca escondi nada. Aí ele pediu pra eu bloquear, mas eu resolvi responder a mensagem dele antes. Escrevi um texto e deixei ele no chão. E enviei os prints para a esposa dele, acompanhado de um texto gigante. Se ela leu, até hoje eu não sei. Enfim, essa é a minha história. Caramba, mas que cabra safado, né? Casado com um filho, ele tentando te enganar e ainda depois da sua descoberta ainda queria de... Não, filho, ainda bem que você falou, não, você foi mais à frente e eliminou essa praga da sua vida, que isso é uma praga.